Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, um programa quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde nós passamos em revista atos e fatos da doutrina espírita. Então, vamos iniciar fazendo aquela oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que é a maneira mais prática, mais simples e mais eficiente de entrar em contato com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga e também com a direção espiritual do Centro Espírita Allan Kardec, que nos auxilia para levar até você o nosso Papo Espírita. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Neste mês, é claro que não poderíamos deixar de analisar o fato mais importante da história da humanidade, que foi o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus ao planeta, que nós lembramos, que nós comemoramos no dia 25 de dezembro. Então, neste primeiro Papo Espírita, nós falaremos a respeito do Natal. No próximo Papo Espírita, nós iremos comentar a respeito de Jesus. É interessante a gente analisar o Natal. Na quinta-feira à noite, estive fazendo uma exposição doutrinária no Centro Espírita Celeiro de Luz em Sombrio e iniciei construindo a nossa exposição doutrinária com a opinião das pessoas a respeito do que elas viam do Natal. Uma criança me falou que o Natal para ela são presentes. Outras pessoas falaram que o Natal é Papai Noel. Outros disseram que o Natal é a ceia. Outros falaram que o Natal é o momento de convivência mais fraterna da família. E finalmente alguém lembrou assim, olha, tem um aniversariante nesse dia, que se chama Jesus. E enquanto nós construímos o Natal, lá no Centro Espírita Allan Kardec, nós percebemos que, à medida que o tempo foi passando, o fato principal, que é o nascimento de Jesus, acabou sendo deixado em segundo plano. E nós explicávamos que isso aconteceu porque existem espíritos aqui no planeta, encarnados e desencarnados, que têm muita dificuldade em aceitar Jesus como governador espiritual do planeta. Então, o trabalho deles é qual? É tentar apagar Jesus do Natal. E parece que eles estão conseguindo. Não é assim? Pois é. Mas é importante a gente lembrar que o significado principal do Natal é o dia de nascimento de Jesus. Em Roma, a primeira referência ao Natal de Jesus remonta ao ano 336 depois de Cristo. A data de 25 de dezembro é relativa à encarnação, ou seja, o ato em que Deus se fez homem, unindo a natureza divina e a humana. É o mistério da encarnação para os nossos amigos católicos, que acreditam nisso desde o século III. E considerações astronômico-simbólicas levaram a fixar em 25 de março, no equinócio da primavera, o nascimento de Jesus. Mas vocês vão me perguntar, mas se Jesus nasceu em março, por que nós comemoramos no dia 25 de dezembro?
é que a antiguidade é cheia de símbolos. E, por outro lado, é importante a gente lembrar que o dia 25 de dezembro é o dia do solstício de inverno, no calendário juliano. Era na Roma pagã, desde o imperador Aureliano, consagrado ao Natalis Solis Invicti, ou seja, o Natal do Sol Invencível. Era uma festa mítrica, relativa ao culto do deus Mitra, que era tido como espírito da luz divina, renascido do Sol. O mitraísmo é uma religião anterior ao judaísmo, porque o deus Mitra, ele era cultuado por volta de 1500, 1400 a.C. na Pérsia. E foi se estendendo, era um culto muito popular no século III. E acabou em 390 por imposição do mesmo império, que, de acordo com o imperador Constantino, transformou o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Então, os deuses pagãos foram deixados de lado e o principal culto era do cristianismo. E é interessante o mito, as informações a respeito do deus Mitra, a gente compreender o porquê que nós estamos comemorando o Natal no dia 25. Por exemplo, o deus Mitra, ele nasceu no dia 25 de dezembro. Ele nasceu de uma virgem, ele tinha 12 apóstolos, ele realizou milagres, ressuscitou e também foi batizado. Então, o que aconteceu? Sendo o mitraísmo uma religião extremamente popular entre os povos do Império Romano, o cristianismo acabou trazendo para dentro dele muito do mitraísmo e sobrevive até hoje. Então, a gente percebe que houve uma mudança para que o cristianismo pudesse se propagar melhor. Então, foi trazido para dentro dele os sacramentos também do mitraísmo. Então, com isso, o que aconteceu? Havia uma conversão cada vez maior dos povos pagãos ao cristianismo. E a igreja, não vendo como eliminar aquelas comemorações, acabou colocando todas elas dentro do cristianismo. Então, foi passado a comemorar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Acredita-se que foi o imperador Constantino I, o Grande, que reinou entre 306 e 337, já no final de seu reinado, no ano de 336, que determinou que o nascimento de Jesus deveria ser celebrado no dia 25 de dezembro em todo o Império Romano. Segundo a tradição, esse acontecimento ocorreu quando Constantino construiu uma basílica sobre o túmulo de São Pedro, na própria colina do Vaticano. Então, tá aí, nós temos aí a fixação da data de 25 de dezembro. Então, algo que também foi acrescentado depois ao Natal foi o presépio. Nós sabemos que Jesus não fundou religião, ele simplesmente viveu no seu evangelho, falou do amor e nos legou 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. E retorna à parte espiritual. E depois você percebe que, depois daquele primeiro tempo, onde os cristãos eram perseguidos, depois passaram a ser a religião oficial do Império Romano, o cristianismo acabou perdendo aquilo que era a sua essência, que era o trabalho com os pobres, com os humildes, com os doentes do corpo, dos doentes do espírito. Então, Jesus, vendo que a sua doutrina estava sendo mudada, alterada, ele envia Francisco de Assis para mostrar novamente como é que se deveria viver de acordo com o viveu Jesus. Então, no ano de
1223, na cidade de Greccio, na Itália, Francisco teve a ideia de usar a manjedoura e figuras esculpidas de um presépio, na qual conhecemos até hoje. Então, a ideia do primeiro presépio foi de São Francisco de Assis para nos mostrar o quê? Para nos mostrar a singeleza do nascimento de Jesus e também a sua vida pobre, no início trabalhando com seu pai na carpintaria, e depois, por 3 anos, ele nos lega o seu evangelho. É uma coisa interessante, né? Na mitologia cristã, no dia 6 de janeiro, é o dia em que os reis magos chegam até a gruta onde estava Jesus e se ajoelham diante dele e prestam as suas homenagens. Mas é uma coisa interessante. Vocês já pensaram? Hoje em dia, com o carro, com as estradas, você faz um trajeto em poucas horas. Mas naquele tempo, sob o lombo de camelos, tendo que parar à noite, cálculos modernos acreditam que os sacerdotes saíram 3 anos antes para chegar próximo do nascimento de Jesus. Às vezes a gente não consegue fazer esse raciocínio a partir do tempo antigo, né? Algo que também existe no Natal, que foi colocado depois, foi a árvore de Natal. Pois é. Muito antes da era cristã, era costume no norte da Europa afastar os maus espíritos das árvores, para que mesmo no inverno elas permanecessem verdes. Os ramos das coníferas eram ainda símbolo de esperança de regressarem à primavera e ao verão, estações em que o sol dava nova força ao homem e também à natureza. Então, quando São Wilfrido, que viveu entre 634 e 710, que era um monge anglo-saxão, começou a pregar o cristianismo na Europa Central, encontrou crenças pagãs arraigadas entre aqueles povos, uma das quais a dos espíritos que habitavam no carvalho. Para destruí-lo, resolveu cortar um velho carvalho existente na frente da sua igreja. Segundo a lenda, nesse momento irrompeu uma violenta tempestade e um raio cortou o tronco em 4 pedaços. Porém, um pinheirinho novo e verdejante que ficava ao lado do carvalho abatido, milagrosamente nada sofreu. Para São Wilfrido, esse acontecimento representou uma mensagem do céu, pela qual a divina providência dava a sua proteção à infância e à inocência. Naquela mesma noite, em seu sermão, mencionou o fato, dizendo que o pinheirinho, poupado por Deus, representava a árvore da paz e da inocência. Para conservar-se sempre verde, durante todo o ano, mesmo no período rigoroso do inverno, o pinheirinho era o símbolo da imortalidade. E então, a partir daí, São Wilfrido associou o pinheiro verdejante à imagem de Jesus, e assim a árvore passou a representar o símbolo de Jesus, vida e luz do mundo. É claro que com o tempo a árvore foi mudando, hoje ela é enfeitada com bolas, e embaixo dela nós colocamos os presentes, né? E os presentes também não costumam mentir, para vocês verem como as coisas não mudam muito, simplesmente um é absorvido pelo outro. A primeira loja especializada em presentes de Natal foi fundada em Paris no ano 1785, mas a troca de presentes já era um costume popular desde a Roma Antiga. Durante as festas da Saturnália, que eram dedicadas ao deus Saturno, os romanos ofereciam estatuetas de deuses em argila, mármore, pedra, ouro e prata, de acordo com suas posses. Durante as festas do Ano Novo Romano, também era costume colocar ramos de pinheiro na porta das casas de pessoas amigas. À medida que o Império progredia, a troca de presentes foi se tornando um costume cada vez mais difundido,
E os presentes de Natal foram a ideia do Papa Bonifácio, que no século VII, no dia 25 de dezembro, terminada a missa, os sacerdotes benziam pães e distribuíam ao povo. Este, no dia 6 de janeiro, dia dos Reis Magos, retribuía os presentes. Então, está aí mais outro símbolo do Natal, que é anterior ao cristianismo. E aí a gente fica pensando. Falamos em Natal, em tudo que existe no entorno do Natal, e não falamos em Jesus, porque neste Papo Espírita, nós vamos deixar simplesmente para falar a respeito do Natal, para a gente procurar compreender melhor esse significado, e Jesus vai ser o assunto do nosso próximo Papo Espírita. É interessante a gente procurar, já que o programa é Papo Espírita, é sobre a visão da doutrina espírita, apresentarmos agora aquilo que os espíritas pensam do Natal. É importante ficar bastante claro que nós espíritas não somos contra a troca de presentes, colocar um pinheirinho, enfeitar, colocar um presépio, enfim, tudo aquilo que existe no entorno do Natal é importante para a sociedade, sim, é importante para a sociedade porque nós vivemos em uma sociedade de consumo. Então, por isso que quando nós perguntamos lá no Centro Espírita Celeiro de Luz, a primeira coisa que alguém falou foi, no Natal tem Papai Noel. Por quê? É o momento em que a gente dá presentes e também recebe presentes. Mas é importante que a gente faça uma reflexão a respeito de como a doutrina espírita vê o Natal. Nós espíritas temos que nos esforçar para ser um dia discípulos de Jesus. Aliás, não só nós espíritas, todos aqueles que frequentam uma denominação religiosa, não estamos criticando nenhuma, todas são boas, todas são excelentes, mas para nós espíritas o Natal é um pouco diferente. Por quê? Como candidatos, não como discípulos, como candidatos a discípulos de Jesus e aceitando o dogma da reencarnação, e para nós espíritas, a reencarnação é um dogma. Dogma é o quê? É um ponto de fé. É algo que nós acreditamos porque sabemos que existe. Então, compreendendo o dogma da reencarnação, o que acontece? É claro que já estivemos encarnados em todos os continentes, já frequentamos também em outras reencarnações todos os segmentos religiosos, e todas as vezes nós dizíamos que seguimos Jesus, mas infelizmente não. Nós também ainda não conseguimos seguir Jesus, porque ainda precisamos fazer grandes mudanças dentro de nós, e uma dessas mudanças é procurar compreender melhor o verdadeiro sentido, a verdadeira natureza do Natal, que é lembrar que Jesus veio ao planeta. E ele veio ao planeta num momento em que, de acordo com a doutrina espírita, a Terra estava deixando de ser um mundo primitivo, onde nós, como elemento inteligente do universo, fizemos as nossas primeiras encarnações, e estávamos entrando num patamar superior, que é um mundo de provas e expiações. Estávamos deixando de ser selvagens para ser, digamos assim, semi-civilizados. Ainda não somos civilizados, mas já demos aí grandes passos nestes 2000 anos, a partir do momento da chegada de Jesus no planeta. Então, ele vem, nesse momento que estamos sendo promovidos, para fazer o quê? Ele poderia muito bem ter enviado, e realmente como enviou,
Por exemplo, Moisés era um enviado de Jesus, Buda era um enviado de Jesus, Maomé foi um enviado de Jesus. Todos os grandes homens que fundaram religiões eram enviados de Jesus. Um Confúcio, um Sócrates, um grande filósofo, vieram cada um trazendo a sua contribuição para a evolução do planeta. Mas, quando nós estávamos deixando de ser o mundo primitivo para chegar no mundo de provas e expiação, era necessário, como diz Jesus, cumprir a lei. Mas que lei é essa? Você deve estar perguntando. A lei de amor. Por isso que Jesus, há 2000 anos atrás, sintetizou os 10 mandamentos que nos trouxe Moisés, que não são nada mais, nada menos do que uma compactação daquilo que, segundo o livro dos mortos do Egito, quando alguém morria, chegava no tribunal de Osíris, que era o deus principal, e tinha que responder a 30 perguntas. Não matei, não roubei, não isso, não aquilo outro. E aí o que Moisés fez? Compactou as 30 perguntas em 10 mandamentos. E Jesus veio também fazer a mesma coisa. Simplificar. Claro que a gente gosta de complicar, não é? Veio simplificar os 10 mandamentos de Moisés em 2. Ama a Deus e ama teu próximo. Então, nestes 2000 anos, o que está acontecendo? Nós estamos começando a conjugar o verbo amar. Claro que no início, em função do nosso egoísmo, do nosso orgulho, nós conjugamos o verbo amar no sentido possessivo. Meu amor, meu time de futebol, minha esposa, meu país, meu partido político. É tudo meu. Mas já estamos começando a amar alguma coisa. Mas aquilo que Jesus veio nos mostrar é que nós temos que alargar, aumentar a nossa capacidade de amar, porque no primeiro mandamento ele pediu para amar a Deus. E no segundo ele pediu para amar ao próximo como a nós mesmos. Então, ele nos trouxe o mapa da mina, vamos dizer assim. Nos deu o caminho que nós deveremos seguir para chegar à tão sonhada felicidade. Então, para nós espíritas, o Natal é o momento em que nós paramos, refletimos, analisamos a mensagem de Jesus para tentar colocar ela em prática dentro da nossa vida. Tudo bem, vamos ceiar, vamos trocar presentes, vamos armar a nossa árvore de Natal. Tudo isso nós podemos e devemos fazer tranquilamente, mas o importante é o quê? É lembrar que o Natal foi o momento em que Jesus veio ao mundo para nos legar o seu Evangelho. Infelizmente, o homem deixou de lado esse sentido simbólico do Natal, que é a mudança interior, a reforma íntima, e transformou como festa pagã. Então, é importante nós nos unirmos. Como diz o Espírito Emmanuel, no Natal, minha recomendação de leitura é um livro chamado Antologia Mediúnica de Natal, que traz inúmeras psicografias de Chico Xavier, de diversos espíritos, trazendo cada um a sua visão a respeito do Natal. Então, nós temos Emmanuel, André Luiz, temos Meimei, temos, enfim, espíritos que já foram tocados por Jesus e nos apresentam a sua visão. Então, Emmanuel nos coloca que precisamos nos unir. Está lá no Antologia Mediúnica de Natal. É um livro que você colocar lá no Google, você vai conseguir
ter acesso a ele em PDF para ler. Interessante, né, que hoje em dia, não só a doutrina espírita, mas existem centenas, milhares de livros à nossa disposição, só que nós temos que nos livrar do hábito de que tem muita gente que diz que não consegue ler um livro na tela de um computador, na tela do celular. Mas passa o dia inteiro piruando na internet como se fosse uma janela para saber um pouco mais da vida dos outros. Então, como diz Emmanuel, no Antologia Mediúnica de Natal, precisamos nos unir, lembrando a manjedoura de Belém, num movimento de cristianização do Natal. É interessante a gente parar e refletir sobre isso, num movimento de cristianização do Natal. Porque está nas nossas mãos nós fazemos o caminho inverso do que a humanidade fez até agora, tentando tirar o Cristo do Natal, colocando inúmeros penduricalhos que é para a gente esquecer do verdadeiro sentido do Natal. Então, se nós queremos melhorar de vida, ser felizes, temos que nos lembrar do Cristo e colocar em prática os seus ensinamentos. Então, Emmanuel nos coloca que precisamos de um movimento de cristianização do Natal, impedindo que essa festa, pela vaidade e egoísmo dos homens, que só visam lucro, se perca da noite triste da incompreensão e do desamor. Vocês já pararam para perceber que normalmente no Natal nosso coração fica mais tenro, nós nos preocupamos mais com os outros, doamos cestas básicas para as pessoas carentes, por quê? Porque é nesse momento em que Jesus parece que está mais próximo do planeta e bate a nossa porta. Toque, toque, toque. Tem alguém aí? Eu posso entrar? E muitas vezes Jesus, quando bate na nossa porta, não vem com aquela figura que nós conhecemos. Vem na figura de um parente difícil, de alguém que está passando por dificuldade, na figura de um morador de rua, uma criança abandonada. Então, o que nós possamos fazer a partir deste Natal, este auxílio, mas bem mais consciente. Consciente de quê? Que precisamos fazer a caridade. Não só a caridade material, distribuindo um presente, mas a caridade de compreender que nós só vamos ser felizes quando fizermos os outros felizes. Então, é bom lembrar que foi na manjedoura de Belém que Jesus, já ao nascer, nos deu o maior testemunho de humildade. E, ao término da sua missão, junto com seus discípulos, na ceia com pão e vinho, e lavou todos os pés, mostrando simbolicamente que todos nós devemos servir. Então, essa é a nossa reflexão de Natal. E tem uma outra mensagem que diz o seguinte: o encerramento do nosso Papo Espírita de hoje é com a música do meu querido amigo e companheiro de Centro Espírita Allan Kardec, o Carlos Alberto Xoxô, que vai nos brindar com a música. Então, Emmanuel também nos coloca: hoje, Senhor, quase 20 séculos transcorreram sobre o teu nascimento. Nós, os pequeninos obreiros desencarnados, com a honra de cooperar em teu evangelho redivivo, pedimos vênia para algo te ofertar. Nada possuindo de nós, trazemos-te páginas simples que tu mesmo nos inspiraste. Os pensamentos de gratidão, de amor, que nos saíram do coração, em torno das palavras e respeito, e os primeiros gestos de carinho que com as criaturas rudes e anônimas tuas mãos afagaram na tua descida aqui na terra. E que nós,
espíritos milenares, fatigados do erro, mas renovados na esperança, possamos reverter a figura sublime dentro do nosso coração. Um Feliz Natal a todos, que a paz esteja com vocês e fiquem com o Carlos Alberto. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra pede o sino alegre a cantar, abençoe Deus menino esse nosso lar. Hoje a noite é bela, vamos à capela, sob a luz da vela, felizes a rezar, a soar o sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra pede o sino alegre a cantar, abençoe Deus menino esse nosso lar. Hoje a noite é bela, vamos à capela, sobre a luz da vela, felizes a rezar, ao soar o sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem.